Caio, eu aprendi sinais desde quando eu tenho meus 9 anos de idade. Essa formação ela foi vindo espontaneamente, então eu fui aprendendo sinais com os amigos, até que quando cheguei com meus 14 anos eu resolvi estudar mesmo e me profissionalizar. Então hoje eu sou intérprete, professor de Libras, tenho proficiência reconhecida pelo MEC, então tanto no uso quanto no ensino da língua de sinais. Então Libras é Língua Brasileira de Sinais. Libras é uma língua, e aí as pessoas elas ficam nessa dúvida sobre língua-linguagem, é verbal ou não verbal, é oral ou não oral. Então é uma língua verbal, porque ela tem ação, e é uma língua falada. Só que a gente não fala com a boca, a gente fala com a mão. Todo país tem uma língua de sinais. Então os Estados Unidos tem a sua língua, a França tem a sua língua e o Brasil também tem. E essa língua ela é própria de seu país. O que a gente tem aqui entre as várias línguas, a gente tem coisas que são comuns. E que são sinais, que a gente chama de sinais que são icônicos, que são parecidos com a realidade, que são classificadores. Então, se eu falar para você, você vai entender. Depois te ligo. Aqui, na China, nos Estados Unidos, a gente fala que é a parte cultural da língua de sinais, que é aquilo que todo mundo vê e conhece. Agora, quando a gente vai falar da língua mais específica, daquilo que é mais abstrato, daquilo que é próprio, aí ela vai se especializando. A única coisa que tem é que a língua brasileira de sinais, ela é mais próxima da língua francesa. Porque a neta de Dom Pedro, ela era surda. Então, a primeira escola de sinais no Brasil foi com um professor francês. Então, a nossa herança toda vem de lá. Surdo é aquele que fala em Libras. O deficiente auditivo é aquela pessoa que ela pode até ter perdido a audição, ela pode precisar de um aparelho, mas ela não percebe um mundo diferente. Ela tem uma cultura como a nossa, dos ouvintes. O surdo não, ele tem uma cultura própria, um jeito de ver o mundo próprio, ele recebe o mundo de uma forma própria. E o mais importante, ele tem uma língua própria. E a língua define a subjetividade do homem. Então o surdo é aquele que tem uma língua própria. Em 2005 e 2005, a Libras vai se tornando língua oficialmente. Então a segunda língua é oficial do Brasil. Junto com isso, a gente tem uma mudança política das leis das cotas. Então hoje em dia, o surdo ele começou a ter emprego. Ele não ganha mais um salário pago pelo governo e tal. Ele tem um emprego, ele recebe para trabalhar. E contratar um surdo é mais... economicamente falando, mais fácil do que contratar um cadeirante, por exemplo. Não requer mudança estrutural, você não tem que preparar elevador, você não tem que... Então o surdo ele começa a chegar no mercado de trabalho. Como ele chega no mercado de trabalho, ele começa a comprar, ele começa a ir às ruas. E aí o que acontece? A pessoa da RH, que antes não tinha lá um surdo, recebe um surdo para reclamar de uma coisa, para perguntar se vale a refeição, para querer saber qualquer coisa. Não é mais a pessoa com deficiência num lugar fechado, estigmatizado. O deficiente ele começa a ter lugar no mundo. E a gente tem que se preparar para receber essa pessoa como pessoa e não mais como uma deficiência. Quem chega para o curso é professores, gente que faz licenciatura, gente da saúde. Eu tenho alunos que fazem farmácia, eu tenho alunos que estão formados em filosofia, que são áreas que vão para outros lugares, que estão começando a se interessar por esse lugar de inclusão e de fazer alguma coisa mais prática, né? Então tem algumas dicas básicas importantes. Primeiro, a gente não precisa gritar, porque o surdo não vai ouvir mais ou menos se você falar alto ou não. Isso é comum. Eu, quando comecei a aprender Libras, eu gritava e o surdo ficava falando pra minha cara com a mesma cara. Então não tem que gritar. Falar de frente com o surdo. Você está vendo que o meu irmão tá o tempo todo baixo aqui? Se tem um surdo me assistindo, não adianta ficar assim, ó. Ele não vai ler meus lábios. Então, ou eu faço sinais, ou eu oralizo. Né? Não vou misturar as duas coisas, senão o surdo não consegue me perceber. Falar de frente. Se você estiver na rua e alguém chegar de mansinho e te cutucar, você vai assustar, não vai? É igual surdo. Chega de frente, não cutuca o surdo por trás. São essas coisas sutis, mas que fazem a diferença. Todo mundo fica irritado quando não é compreendido. Então, se você falou com o surdo 1, 2, 3 vezes e ele não te compreendeu, a irritação é normal. Se acalma, vai para o papel, baixa a mão, gesticula bem, oraliza bem, tentar manter a calma, porque você vai se afobando, vai se mexendo muito, vai mexendo a cabeça, vai mexendo a mão, a coisa fica, né? E aí o surdo não vai te perceber. Então, permita-se ser percebido para o surdo e deixar que o surdo se faça percebido por você também.